Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30 horas. Nosso programa hoje está composto da minha esquerda, do Dr. Luiz Fernando Plácido, abaixo da doutora Ângela Beatriz da Silva, e ao seu lado, a doutora Márcia Plácido, que é figurinha carimbada aqui no nosso programa. Eu acho que não falhou nenhum até hoje, né? Não me lembro. Não recordo. Eu acho que não, doutora Luísa. Então, é frequentadora assídua. Não, ela é parte do programa, né? Já faz parte do acervo. Eu doutor do acervo imobiliário. Mas vamos lá. O nosso primeiro assunto foi esse julgamento ocorrido essa semana, né, o processo aquele do julgamento da parcialidade ou imparcialidade do juiz Sérgio Moro, e que acabou sendo concluído o julgamento, né, por 3 votos a 2, tendo na ocasião uma ministra virado a casaca e mudou seu posicionamento anterior, proferido em 2018, e acompanhou o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Ficaram vencidos o ministro Fachin e o Cássio Nunes. Pois bem, eu, só iniciando, digo que essa decisão proferida, ela desacredita não só o Supremo Tribunal Federal, ela desacredita todo o nosso Poder Judiciário, porque esse processo já tinha sido analisado antes com essas provas, o processo já tinha sido julgado por 10 juízes de carreira, e aí agora vem os ministros do Supremo e derrubam todo aquele entendimento de 10 magistrados anteriores. E aí, o que vocês acharam do julgamento? Estão maravilhados, né? Doutora Luísa. 10 magistrados comprometidos com a verdade, né? Não, quer dizer que então não era só o Moro parcial, né? Não, então não era só o Moro, era o Tribunal Regional Federal era parcial, o STJ era parcial, o próprio Supremo era parcial, porque antes já tinha rejeitado isso. O Moro era o juiz parcial que condenou sem provas, e teve um monte de atitudes durante o processo que conduziram à sua parcialidade, conforme o próprio ministro Lewandowski, onde relatou 10 motivos que estavam entre as provas, não se baseou na operação spoofing, onde mostravam as conversações entre o Moro e o Dallagnol. Então, ele se baseou apenas no que foi deixado de provas do processo. Voto de Gilmar Mendes e de Lewandowski é sempre a favor dos bandidos. Mas vamos lá, continua, doutor Márcio. Eu gostaria de fazer um parêntese antes da gente continuar, que, embora o nosso público seja bastante qualificado, né, eu acho que a gente tem que fazer um esclarecimento relativamente ao habeas corpus, não é? Porque ele é previsto no artigo 5º, né, da Constituição, no seu inciso, vamos ver, 68, né, que diz que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou, aí entra o Moro, abuso de poder. Então, só essa ressalva... Isso aí é só para rico. Isso aí é só para rico, para pobre não começar a localizar o inciso 55 desse mesmo artigo? Posso? Que é a base. Sim, também... Podem prosseguir. Bom, então, entre os motivos que estão de número 164493, impetrado pelo doutor Cristiano Zanin em favor do paciente Luiz Inácio Lula da Silva, contra a suspeição do juiz Sérgio Fernando Moro, tem os seguintes provas e motivação. A condução coercitiva, sem ter havido, ao menos, a intimação para que o ex-presidente Lula comparecesse espontaneamente para depor. Um dos motivos da parcialidade.
a quebra do sigilo telefônico do Lula, de seus familiares, do escritório do seu advogado, do ramal tronco do escritório de advocacia. Durante a condução coercitiva, o Lula entrou em contato com seu advogado, o Dr. Batóquio, à época, e esse telefone também estava grampeado. Enquanto o Lula se dirigia até o aeroporto em Guarulhos, a Polícia Federal estava ouvindo tudo que o Lula conversava com seu advogado, à época, o Dr. Batóquio. Levantamento do sigilo dessas ligações, interceptações telefônicas, incluindo a ligação entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff, onde usou-se apenas uma interlocução entre os dois, deixou-se para trás 21 ou 22 interlocuções entre os dois, apenas selecionando aquela que interessava. Que impediu o cumprimento de alvará de soltura de Lula deferido pelo ministro Plantão Favreto, sendo que o Moro estava de férias. Favreto não é ministro. Favreto não, é desembargador ligado ao PT. Desembargador, mas eu corrigi. Eu falei ministro, mas corrigi para desembargador. Desembargador ligado ao PT. Tornar pública parte da delação do Palocci durante as eleições de 2018, selecionando apenas parte que interessava ao movimento político. Ter entrado em contato com cúpula da campanha de Jair Bolsonaro antes das eleições, ter recebido o convite antes das eleições, ter se reunido com Bolsonaro e aceitado o cargo. Tudo isso comprova a parcialidade desse juiz. O advogado que não perceber isso aí, para mim, ele está sofrendo de problema oftalmológico jurídico. E tudo isso aí realmente e os juízes desembargadores que também o julgaram, então também estão nessa mesma situação. Nas conversas, um conluio. Todo o judiciário estava em conluio para condenar o Lula. Exatamente. Todas as conversas que veio à tona através da Operação Spoofing demonstra o conluio que havia com o TRF4, com o Gebran, com o Thompson Flores. Doutor, só me responde uma perguntinha, doutor Luiz Fernando. O senhor gostaria de ter suas mensagens do seu telefone hackeada? Eu gostaria também de não ter o meu telefone. Não, a pergunta é direta. O senhor gostaria? Eu não gostaria de ter o meu telefone hackeado. Eu não tenho nada que me comprometa juridicamente nas minhas ligações, nas minhas conversas no telefone. Por mim, pode grampear, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada que me comprometa. Mas o Moro grampeou os telefones tudo também? Exato. Não gravou tudo, não. Ele jamais grampeou tudo, é conversa de petista. Ele jamais desmentiu que as conversas que foram a Operação Spoofing existissem. Eles possam ter falado, devo ter falado, pode estar fora de contexto. Doutor, eu não me lembro o que eu almocei ontem. Eu não me lembro o que eu almocei ontem. Vocês querem que o Moro se lembre de um diálogo de 3, 4 anos atrás? O Cássio Nunes falar ontem que a prova é ilícita, sendo que ela foi periciada pela Polícia Federal, e dizer que o habeas corpus não é um instrumento jurídico correto para se pedir a suspensão de um juiz. Dizer que grampeamento, dizer que interceptação de mensagem de celular sem autorização é lícita, aí eu vou rasgar o meu diploma de advogado. Mas, doutora Luiz, e o habeas corpus existe contraditório? Como? Não, habeas corpus não existe contraditório. É o paciente e o julgador. Não tem um contraditório. Sim, só que no habeas corpus a gente pode dizer um monte de mentira, né? Sim, mas o Cássio Nunes Marques, o ministro indicado pelo excelentíssimo Bozo, ele achava que tinha que ser um outro instrumento para que o Sérgio Moro pudesse oferecer o contraditório. A doutora Márcia não conseguiu localizar o problema é o seguinte, quando um juiz ou ministro quer dar a decisão para um lado, ele cavoca argumentos. Ele fabrica argumentos. Isso aí Foi o que o Sérgio Moro fez? Como? Teria sido o que o Sérgio Moro fez? Não sei. Não sei. Agora, eu estou dizendo de uma forma geral. Não sei se ele fez isso. Mas o juiz, quando quer condenar alguém ou quando quer absolver, ele cavoca lá no processo aquilo que interessa. Eu acredito que ele tenha
Acredito que ele não conseguiu nenhuma prova, ele cavocou e não conseguiu provas, doutor. Pois é, aí ele cavocou, não conseguiu prova, o TRF confirma a condenação, o STJ confirma, os motivos anteriores da suspeição já tinham sido apreciados pelo Supremo, e aí agora os ventos mudaram, vamos de acordo com os ventos. O senhor se deve se lembrar também que o Dallagnol falou, o faquinha é nosso. E eu acho que realmente. E o PT diz, o Gilmar Mendes e o Lewandowski é nosso. O Gilmar Mendes impediu que o Lula fosse Era outro tempo. Ele virou a casaca. Ele, não sei que motivos levaram a bandear para o outro lado. Doutor Aloysio, essa relação 13ª Vara Federal e procuradores, para mim, ela é nojenta, é abjeta. Ela é uma coisa que me causa nojo. Para mim abjeto é o que fizeram com a Petrobras. Isso sim. O judiciário brasileiro, para mim, foi submetido a uma vergonha jurídica internacional, com a participação... Com esse Supremo aí, o próprio Supremo envergonha a própria magistratura. Né? Mas... Não, que envergonha é um juiz suspeito de julgar um ex-presidente da forma como ele julgou. Doutora Luísa, que era inocente que nem uma virgem, né? Ele era tão inocente que nem uma virgem. Que nem uma virgem. Não tem prova contra ele, ele é inocente. Existe a presunção de tanto quanto uma virgem. É isso aí. A Constituição garante isso aí. Vou fazer de conta que acredito. Até o Papa sabia que o Moro é parcial. O que o Papa entende de direito? O Papa entende de reza. O Papa entende de reza. Não, de direitos humanos. De reza e de oração. Uhum. Por isso que ele é o Papa, né, doutora Luísa? E aí, doutora Márcia? Vamos lá, doutora Márcia. Fala, a doutora Márcia queria iniciar e não deixaram. A doutora Márcia queria iniciar e não deixaram. Mas só deixam dar a resposta, mas o senhor hoje não dá a resposta. O Moro foi desmoralizado, o doutor Aloysio está estressado, né? Mas muito pelo contrário. Eu já estou acostumado que esse Brasil não tem jeito. Né? As elites dominantes sempre vencem. Não tem, isso é histórico. A Lava Jato foi uma ilusão de ótica. Foi um sonho de verão. Foi um sonho de verão que durou 3 meses, como se tivesse aqueles amores que duram 3 meses e depois acabam. O Lula é parte da elite dominante? O Lula é. O Lula, pela expressão política que ele tem, né? Até porque só 9 milhões de reais ele tem num fundo de pensão. O meu fundo de pensão é 200 mil. O dele é 9 milhões de reais. E fora as outras coisitas mais. Tá, mas deixa a doutora Márcia falar. Bom, doutora Luísa, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu quero ser solidária com o senhor, porque no momento que o presidente Lula se tornou um preso político, o senhor não tripudiou sobre a minha pessoa. No momento que a presidenta Dilma, né, foi apeada do poder também, a mulher honesta, que foi apeada do poder de forma injusta também, através de um golpe, o senhor também foi solidário comigo, e eu quero ser solidário com o senhor neste momento de dor que eu sei que o senhor está atravessando. Doutora Márcia, nem um pouquinho estou sentindo dor, mas nem aqui, ó, o que for decidido lá não me altera nada. Como cidadão brasileiro, realmente eu lamento, porque aquilo que se esperava que ia acabar, já soubemos que caiu por terra. A corrupção que não ia acabar, ia ter um freio, vai continuar desenfreada como era antes. Como diz aqui, tudo igual no quartel de Abrantes. Eu quero... O senhor acha que isso colocou fim na Lava Jato? Inclusive, eu tinha conversado nos bastidores Lava Jato acabou. Com a doutora Ângela. Não tem mais Lava Jato. E assim, a consequência disso tudo é o seguinte: os corruptos vão ser tudo absolvidos e o Lula vai ser, o Sérgio Moro vai ser preso. É isso aí. É isso aí. A expectativa, né, doutora Luísa? Não é expectativa. As elites dominantes são tão fortes que sempre se insurgem quando as decisões judiciais lhe atingem, e eles dão um jeito de reverter os processos. Então, a consequência não é... As condenações praticamente todas vão ser anuladas, né? Os corruptos vão sair belo e faceiro com dinheiro roubado, e o Sérgio Moro vai para a cadeia. É isso aí. A consequência é essa. Bom, então, continuando, doutora Luísa, eu gostaria de dizer o seguinte, que quanto ao fato da Lava Jato, né, ter que perecer,
Isso precisa acontecer para o direito sobreviver, né? Parafraseando Pedro Serrano. Então, eu digo o seguinte em relação à Lava Jato, doutora Luísio. A Lava Jato, como nós sabemos, ela utilizou, né, atitudes criminosas, né, num suposto combate ao crime. O senhor está falando de provas ilícitas, né? E em relação à operação spoofing, que o senhor disse que isso não pode ser utilizado, embora periciadas, o senhor diz que elas não podem ser utilizadas. Mas elas prestaram, né? Essas mensagens que foram periciadas, elas prestaram para denunciar os hackers. Né? Então, eu entendo que, a partir desse momento, elas se tornaram provas lícitas, embora elas não tenham sido base para a decisão de ontem. Eu só lhe pergunto uma coisa, doutora Márcia. Qual é a diferença entre o grampeamento do telefone e o grampeamento das mensagens do celular? Esse grampeamento que o senhor está falando? Não, qual é a diferença que existe entre um grampeamento e outro? Telefone e mensagem de celular. Doutora Luísa, para mim, são a mesma coisa, desde que tenha uma autorização. Certo? O hack tinha autorização judicial para fazer o hackeamento. Não, o hacker não tinha autorização. Então não a prova tinha. É totalmente ilícita. Luísa, eu não estou dizendo que os hackers não cometeram um crime. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que essas mensagens aconteceram, o Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, determinou, né, que fosse deflagrada a Operação Spoofing. Através da Operação Spoofing, todas essas mensagens, que eram 7 teras, né, foram periciadas pela Polícia Federal. Então, a partir de então, né, a partir da perícia da Polícia Federal, né, e a partir do momento de que não houve contestação por parte dessas pessoas dizendo que elas eram mentirosas, eu entendo que se elas serviram para denunciar os hackers criminalmente, né, então elas podem servir para outras coisas. Né, como forma de prova, não que vá condenar o Sérgio Moro, infelizmente, ou que vá condenar os Golden Boys de Curitiba, né, mas elas podem servir, sim, né, como o senhor disse, doutora Luísa, um caso na semana passada, que as pessoas foram condenadas e depois apareceu por um homicídio e de repente aparece, né, o suposto morto aparece vivo. Esse é o caso dos irmãos Naves, lá em Minas Gerais. Exatamente. Então, assim, aparecem vivos. Né? É a mesma coisa nesse caso, doutora Luísa, não é? Assim, existe, então, né, a prova de que existiu um consórcio entre a defesa, entre a magistratura e o Ministério Público, com um firme objetivo... A magistratura, diga-se de passagem, a magistratura do Brasil todo, né? Este juiz que lá estava, que representava a magistratura naquele momento, este juiz fez conluio, sim, com o Ministério E os demais Público. Julgadores? E os demais que seguiram confirmando a decisão dele? Eram conhecidos como a Rússia. Né? Era o russo e a Rússia. Eram né? também que, assim, parciais, eram também comprometidos querendo condenar Lula também de qualquer forma. Doutora Luísa, depois que eu ouço numa rádio local, né, o presidente do TRF4, à época, Thompson Flores, dizer a sentença do Sérgio Moro, ela é perfeita tecnicamente antes de ter tido acesso à sentença, eu acredito que sim, que existia, sim, pelo menos uma simpatia muito grande com o Sérgio Moro, uma empatia. Doutora Márcia, eu vou contar um caso que tem certa semelhança a essa situação. Uma certa vez, pessoas que estavam sendo investigadas num processo criminal foram denunciadas com base na interceptação telefônica com autorização judicial. Tá? Havia autorização judicial. Bom, e eu questionei essa decisão, dizendo que essa decisão, o grampeamento telefônico, em que pese tenha havido a autorização judicial, era ilegal. Por quê? Naquela ocasião, quando o juiz deferiu o grampeamento telefone, a Constituição dizia: é garantido o sigilo das comunicações na forma em que a lei dispuser. Ou seja,
esse dispositivo que determinava o grampeamento não era autoaplicável. Então, o juiz não podia determinar o grampeamento, salvo quando existisse uma lei disciplinando a forma do grampeamento. E essa lei, quando eles se deram conta disso, um ano depois, aí criaram a lei complementar. Mas, em suma, esse caso eu fui até o Supremo lá, inclusive. Eu fui até o Supremo, e lá no Supremo eu ganhei a ação por 5-4 votos. 5 ministros entenderam que era ilegal aquele grampeamento, mesmo com autorização judicial, e eles anularam todas as provas do processo usando aquele argumento da árvore envenenada. Se tem uma prova ilícita no meio, os frutos dessa árvore estão todos envenenados e não vale nada. Ou seja, o Supremo disse que aquele inquérito, aquela prova toda que tinha no inquérito, não valia nada. Em suma, o réu foi solto, que estava preso pela sentença condenatória que havia sido proferida, o réu foi solto e voltou para o primeiro grau, para reiniciar tudo do zero. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma visitinha ao procurador da República, encarregado desse inquérito. E aí perguntei, doutor, pois e agora o que vamos fazer? O Supremo está dizendo que tudo que tem dentro desse inquérito não vale nada. Disse, pois isso aqui só tem porcaria agora. Pois doutor, não tem nada, eu acho que o caminho é pedir o arquivamento do inquérito. Aí ele disse, olha, vou pensar nisso. Não levou 10 dias, ele pediu o arquivamento do inquérito. Em suma, e eu posso, doutora Luiz, eu posso ser muito discreta. Os criminosos se salvaram impunes de um crime que tinham cometido. Porque houve uma falha administrativa. E até invasiva. O seu cliente era da elite dominante? Não era preto nem pobre. Não, esse não era da dominante, mas era um caso isolado. E foi analisado pelo STF, o senhor e o doutor Demerval disseram na semana passada que, se não for medalhão, eles nem olham o que os nossos recursos extraordinários. Mas isso é feito que nem uma agulha num palheiro. De vez em quando eles pegam e examinam. Não é. A maioria bate na parede e volta. Fundamento, eles olham, eles analisam. E se a senhora para ilustrar isso, como aquele Supremo não é confiável, nesse processo aí tinha votado um ministro, Nery da Silveira, um ministro que estava impedido de julgar, porque o filho dele era promotor de justiça e atuou no processo. E ele não se deu por impedido. E tanto é que nesse... Mas é assim, doutora Luísio, sabe que assim, tem certos juízes, ou quem quer que seja, que eles se achavam, né, com o juízo universal. Eles jamais se julgavam suspeitos, se davam por suspeitos ou impedidos. Tá, eu só quero concluir... Tem juiz que é assim, e é juiz também. Para melhor compreensão dos fatos, eu quero completar aquela situação. Em suma, esse processo lá foi uma discussão assim, que o Supremo levou 4 meses, teve 4, 5 sessões para ajudar. Um pedia à vista, outro pedia à vista. Bom, em suma, o resultado final tinha sido 5-5, o resultado, 5-5. Aí, em caso de empate, naquela ocasião, o presidente decidia. E o presidente decidiu contra o meu habeas corpus. Aí eu perdi por 6-5. Aí, depois, eu examinando os votos dos ministros, aí examinei Nery da Silveira votando contra mim. Mas como? Ele estava impedido de proferir julgamento, ele tinha que se declarar impedido para julgar, porque o filho foi o promotor que, inclusive, ofereceu a denúncia no processo criminal. Aí o que é que eu fiz? Impetrei outro habeas corpus, anulei o voto do ministro Nery da Silveira, e aí não teve empate. Aí eu ganhei por um... Aliás, aí eu ganhei... O empate favorece o réu. E o voto do ministro... O voto do ministro Nery da Silveira, é claro que eu disse, quando eu entrei com recurso, eu disse, olha, o ministro Nery da Silveira não se deu conta que o seu filho era o promotor do processo, tal, por isso que ele votou. Se ele soubesse que era o filho que estava atuando, ele não tinha votado, né? Então, o paciente não era da elite dominante, teve 2 HCs analisados pelo STF. Mas eu tive que cavocar. Eu tive que tirar leite de pedra. Pois mas a senhora não é o único, doutora Luísa. Ontem, inclusive, o ministro Gilmar Mendes fez uma homenagem ao doutor Zanin. Faço minhas as palavras dele, porque nós que militamos no direito sabemos como é difícil, doutora Luísa. Doutora Márcia, eu examinei, dei uma olhada no voto do ministro Gilmar Mendes e do Lewandowski. O juiz, no seu voto,
ele não tem que proferir uma decisão de forma insuflada, ou seja, ele parecia advogado de defesa. Eu digo o seguinte, o Lula não precisava nem ter advogado nesse habeas corpus, que eles concediam um habeas corpus de ofício, porque o melhor advogado do Lula é o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Doutora Luiz, o senhor sabe que hoje eu assisti uma entrevista lá dos idos de 2017 com a Vera Magalhães, ela falando na Jovem Pan, e ela dizia o seguinte, que o juiz Sérgio Moro, sempre de terno preto, de gravata preta, de camisa preta, que ele se parecia muito com um enxadrista, né? E que assim, ó, ele sempre tinha, né, alguma jogada inesperada para o seu adversário, que era o Lula. Né? E que o Zanin era o tipo daquela criatura que, quando chega numa escola ou na faculdade, o bolinho se desfaz, o grupinho se desfaz, porque ele era muito chato. Né? Então, doutora Luísa, era essa visão que as pessoas tinham do Moro, que ele era o adversário do presidente Lula. E ele efetivamente o era. Aí o senhor está me falando, me questionando em relação a hackers, em relação a mensagens. Ele era adversário do Lula, por que ele era adversário do Lula? Que motivos ele Porque tinha? Porque ele assim atuava, doutora Luísa, como tal. Quê? Então, o senhor fala assim... O Lula fez alguma coisa para ele ser adversário do Lula? O que ele fez para o Lula? Ele queria ser ministro, doutora Luísa. Ele queria projeção Conta nacional e internacional. Ele é fascista, ele é de extrema-direita. Uma última desculpa. Agora, uma coisa absurda, um absurdo tremendo, o Sérgio Moro reconhecer a suspeição por aqueles motivos que ele alegou, porque semana passada eu estava vendo um programa, ele sendo entrevistado, não sei se era no Roda Viva, era um programa de televisão. E aí os jornalistas questionando ele, porque, na verdade, o Gilmar Mendes já havia pré-julgado, e o juiz não pode pré-julgar. Ele já havia pré-julgado, já dizendo que... Tá aí, doutora Luísa, o senhor está dando exatamente a resposta do que acontecia na 13ª Vara da República de Curitiba. Não, o Sérgio Moro não julgou ele na sentença. O Gilmar Mendes escanteava para todo mundo, escancarava que havia parcialidade. Aí, então, deixa eu concluir aquele raciocínio. Aí perguntaram para ele, mas porque ele tinha contato com promotor, etc. e tal, essa proximidade toda, e o senhor, e mostraram inclusive a foto, mas aí o senhor, como ministro, o Michel Temer era réu, mas não sei quem era réu, e está aqui uma reunião do senhor lá, almoçando na casa deles. E outra coisa, o senhor também julgou processo do padrinho, do pai da sua afilhada. Aí isso não é suspeição? Não, é que eu falo com todo mundo, que não sei o quê. O Sérgio Moro também falava com todo mundo. Falava com o promotor, falava com o delegado, falava com todo mundo. Não, o Sérgio Moro, ele era o chefe da investigação, ele era o chefe da acusação e ele que julgava. E o Gilmar Mendes, eu só quero fazer uma observação. O Lewandowski são os advogados do processo em favor de Lula. O problema é que concederam advogados com esse naipe, ninguém é condenado. Não, doutora Luísa, conceder habeas corpus assim virou um crime. É um absurdo a concessão de um habeas corpus. Né? Aí o senhor fala quanto à invasão de um celular, de um telefone fixo, né? Ou então da possibilidade de uma autorização judicial para que seja, então, grampeado um telefone. Os telefones do escritório do doutor Teixeira foram grampeados, como bem referiu o doutor Fernando. Me permite só uma parte. Pelo que eu vi da sentença... Só me permite uma parte sobre esse aspecto, para não deixar passar em branco. Esse trecho da sentença eu li. Ele disse que grampeou esse telefone porque foi constatado perante a agência que presta o serviço, a telefônica, tinha esse telefone registrado como se fosse do Lula. Se é verdade, então o Sérgio Moro está mentindo. De uma empresa que prestaria serviço para o Instituto Lula, o NIL, uma coisa então não era dos advogados. Mas não, bastava telefonar para lá que iam dizer que era o escritório do doutor Teixeira. Né? Ouviram todas as conversas. Então o Teixeira gostava de usar os telefones do Instituto. Então os advogados... O senhor deveria, doutora Luísa, zelar pelas nossas prerrogativas. O telefone era do escritório. Doutora Márcia, eu zelo pelas nossas prerrogativas, tá? Mas a nossa prerrogativa não é absoluta. Não, e eu quero dizer outra coisa, doutora Luísa.
Quando o Moro divulgou uma conversa entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma na oportunidade, depois só pediu escusas e levou uma passadinha de mão na cabeça, pobrezinho, do injustiçadinho do Moro. E aí, o que o senhor disse no programa na oportunidade, doutor Aloysio? E se não O fosse senhor disse que era de interesse público, e aquela conversa ele gravou fora do horário, né? Não era mais possível a divulgação, mas ele, como um juiz parcial, ele fez isso porque ele queria muito que a presidenta Dilma fosse impeachmentada. Não, ele só queria impedir que fosse dado o fórum privilegiado ao Lula, com a nomeação para um ministério. E por que ele omitiu 21 áudios, ele tinha essa autoridade de tentar impedir isso, doutor? Como? Ele tinha essa autoridade para tentar impedir a nomeação de ministro? Um juiz de piso de Curitiba pode impedir a nomeação de um ministro? Não, ele não tinha autoridade, tanto é que quem determinou o impedimento... Que ele foi nessa tentativa. Não, ele apenas forneceu elementos para o julgador, que o Gilmar Mendes, se não me falha a memória, ele é uma que na pessoa... época... Foi o Gilmar Mendes, Sim, mas de lá para cá ele virou a casaca. Aqui não, você sabe que o Gilmar Mendes é o ministro... O Gilmar Mendes é o ministro mais rico do Supremo. Ele tem fazenda, como dizia o Moreno, aquele que... O Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, que ele tem fazenda, criação de gado no Mato Grosso, que ele tem capanga no Mato Grosso, que ele tem universidade em Brasília, ou parece que comprou uma universidade por uma ninharia e vendeu por milhões, que ele tem faculdade em Portugal. Se investigar a vida desse ministro, o patrimônio dele, olha, a não ser que ele use laranja. A Lava Jato tentou investigar. Clandestinamente. Mas é que os ministros são blindados. Não são, porque tentaram investigar clandestinamente. Nosso STF está acima da lei e se parece Deus. Doutora Luiz, eu quero finalizar, eu quero lhe dizer uma coisa, finalizando, porque senão a doutora Ângela e o doutor Fernando não conseguem falar. Mas, assim, tem um repórter investigativo que foi da Globo, que é o Joaquim de Carvalho, que ele foi ele entrevistou, inclusive, o Walter Delgatti, e depois, agora ele está fazendo uma investigação, né, uma reportagem investigativa, na verdade, que está sendo feito um livro sobre as conversas, né, da Operação Spoofing, que o Moro queria que todas elas fossem, né, apagadas. Ele ligava para as pessoas assim, foste citado em determinada conversa. O que acha? Felizmente, não foi autorizado, né, a destruir as provas. Aí, o que aconteceu, doutora Luiz? Ele esteve em Araraquara, o Joaquim de Carvalho, de lá ele foi para Curitiba. Ele está conversando com advogados que foram destituídos para que acontecessem as delações premiadas, porque como é que o Moro autorizava, então, esses acordos de delação premiada, de leniência, né? E os criminosos que delatavam continuaram... O Sérgio Moro não homologa a delação premiada. Quem homologa é a instância superior. Então, doutora Luiz, o senhor vai perceber a simpatia que existia entre eles. Então, só para concluir, doutora Luiz, para concluir, o que aconteceu? Cresceu exponencialmente o patrimônio imobiliário do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol pós-Lava Jato. É muito rico, Qual é o patrimônio dele? Doutora Luiz, isso tudo vai ser colocado em um livro que será editado em breve. Isso, e, inclusive, eu faço questão de comprar e lhe dar de presente. Os registros de imóveis, com comprovação no registro de imóveis, sim. Deltan Dallagnol não quis se manifestar, Sérgio Moro não quis se manifestar. Então, o que foi feito? Foi feita a pesquisa no registro de imóveis, existe esse documento que vai ser colocado no livro e foi sobrevoado de drone. Duvido. Aí, doutora Luiz, eu quero ver onde vai ficar a sua teoria que o coitadinho do Morinho... Né? Agora, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Por que esse nosso STF está desacreditado e, para mim, é uma corte que só comete besteira? E eu vou dizer por quê. Você sabe por que nós temos essa porcaria de Supremo? Porque o Supremo ele é composto de quase todos os advogados. Eu vou citar um caso. Só tem 3 ministros de carreira lá. A Rosa Weber, que fez até uma brilhante carreira na magistratura do trabalho. A Rosa Weber foi juíza do
magistrado de carreira. O Luiz Fux foi juiz e promotor por pouquíssimo tempo, e o Melo, aquele que é o primo do Collor Marco Aurélio. Marco Aurélio Melo, também foi pouquíssimo tempo lá, parece que procurador do trabalho, ou magistratura do trabalho, uma coisa assim. O resto tudo, Gilmar Mendes, Lewandowski, Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, quem mais? Vê se eu esqueci algum. Dias Toffoli, já estou com 7 aqui, só está faltando um. São todos oriundos da advocacia. Quem está comandando esse país hoje é os advogados. Nós temos que oxigenar. Gilmar Mendes foi do Ministério Público. Não, ele era procurador-geral da União. Era procurador-geral da União. Então, nós temos lá, dos 11 ministros, nós temos 3 ministros oriundos, 2 por pouco tempo da magistratura, e 8 advogados. Então, o Brasil está sendo comandado pelos advogados, está sendo comandado por nós. Vocês acham correto isso? Mas o senhor acha, assim, que se o Moro seria um bom ministro? Como? Porque olha a trajetória dele. Eu acho que se ele fosse guindado... o Sérgio Moro, aqui, ó, tão honesto que ele podia ter se calado com os desmandos do Bolsonaro. O Bolsonaro nomeava ele para ministro. O Bolsonaro ia nomear ele. Vocês não deixam eu vejo muito... Deixa eu falar. Doutora Luiz, não é a primeira vez que o Moro... Três abelhas me picando. Três abelhas me picando. Aí é complicado. Não é a primeira vez que o Moro foi julgado suspeito em algum processo. Deixa eu falar. Mas ele processo no STF. Vocês me perguntaram se ele seria um bom ministro do STF, é isso, né? Eu não perguntei. Não, a doutora Ângela eu já sei a resposta. Não, mas eu não posso falar. Por que não pode falar? Não posso falar porque o senhor se incomoda. Não, por quê? Eu estou pedindo para falar. Não, tu disse que eu Se o Sérgio Moro fosse acomodado, se tivesse aspirações espúrias, ele tinha engolido o sapo lá do Bolsonaro, deixava ele mudar a Polícia Federal, deixava ele fazer o que seria uma marionete na mão do Bolsonaro. Aí o que ia acontecer? O Bolsonaro ia ter medo dele nas eleições de 2022 e ia nomear. Ele já seria ministro hoje, no lugar do Cássio Nunes. Ele já estaria ministro hoje. Então, se ele fosse desonesto, ele teria procedido dessa forma e hoje seria ministro do STF. E seria o melhor ministro do STF. Não, doutora, não seria, porque o STF nunca foi a ambição dele. A ambição dele era a presidência da República. A ambição dele era a presidência da República. Quando ele trocou mensagens com aquela deputada lá, Carla Zambelli, mas foi tão lindo aquilo, né? Tão paladino, eu não estou à venda. Tudo pronto, tudo resposta armada, montada. O Sérgio Moro, eu vejo muito nas redes sociais dizerem assim, o Bolsonaro foi ungido pelo voto do povo. Não, não foi pelo voto do povo. O Bolsonaro foi ungido pelo Moro, que passou um bom óleo de peroba naquela cara. Bolsonaro foi ungido pelo antipetismo. A gente está nessa situação que a gente está, como um barco à deriva, com 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, muitas sem sequer num leito de hospital ou num leito de UTI, porque não tem, né? Outras faltando oxigênio porque não tem, outras sedadas sem o kit de sedação, graças ao Moro, sim. Ele fez tudo isso para eleger o Bolsonaro. E acredite quem quiser, né? Quem consegue. Bolsonaro foi eleito. Essa porcaria que está na presidência foi eleito por causa do antipetismo. Mas quem construiu o antipetismo foi o Moro. O Moro construiu o antipetismo. O antipetismo foi a Lava Jato, a roubalheira. Exatamente. Foi a mão dos políticos do dinheiro público. Tem que começar uma Lava Jato com suas mentiras. Principalmente, né? Evidentemente, teve outros partidos políticos que meteram a mão, mas é que o PT era que comandava as propinas. O PT que distribuía para quem ia as propinas. Então, ela tem que ser honesta, porque senão não dá certo. A Lava Jato se garganteia de ter recuperado 4, 5 bilhões de reais ou de dólares
mas eles queriam a metade para uma fundação, a outra metade dividir entre o Ministério Público e a magistratura, e que adianta recuperar o dinheiro para dar para eles mesmos. Eles não podem querer nada, não acredito nisso. Isso aí, para mim, é ilação. Para mim, é uma ilação. É ilação. Eu acho que ele queria... Mas o Alexandre de Moraes que impediu que isso acontecesse. Não, mas a destinação de verbas para determinados órgãos é uma coisa. Agora, Oferecer querer a nossa ficar para pandemia, eles é outra coisa. Acho que não. pandemia. Criar uma... Eles queriam que uma associação de combate à corrupção. Uma coisa boa. Deu uma vergonha na cara, né? Tudo que é combate à corrupção, o PT não quer. Quem é que administra essa associação? Doutora Luísa, eu vou lhe devolver, que eu acho que é o senhor que tem corruptos de estimação, doutora Luísa. O senhor está tendo corruptos de estimação. Olha, se a doutora quer saber, isso, eu tenho ódio dos corruptos. Pois é. Porque os corruptos, eles não roubam só o dinheiro público, eles roubam vidas, porque aquele dinheiro que eles roubam vai faltar para tratar a população carente. Sabe, doutora Luísa, que esse era o discurso do Mussolini, esse era o discurso, né, na época do fascismo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que eu achei muito interessante, porque assim, o que a gente percebe? Que a mídia, né, porque o Sérgio Moro, quando ia começar, primeiro ele foi lá, aprendeu tudo nos Estados Unidos, né, para entregar as nossas riquezas, foi conversar com o pessoal da Globo. Aí a mídia abriu espaço para a degeneração moral da Lava Jato, que pariu o Bolsonaro. Porque depois que se degenerou moralmente o nosso país, que é uma vergonha, a gente vê pessoas letradas defendendo o Bolsonaro, né? Pessoas assim, ó, que defendem kit preventivo. Essas pessoas se degeneraram moralmente, ou sempre foram degeneradas moralmente, né? E hoje tem voz através do Bolsonaro, que é um lixo. Aí eu fico me perguntando assim, ó, o Moro, enquanto ministro, ele usou a Lei de Segurança Nacional, ele instaurou 100 processos com base em Lei de Segurança Nacional para pessoas que se manifestavam contra o Bolsonaro na rede social, porque eles são iguais, doutora Luísio. O Moro, só acho que ele é pior, porque eu acho que ele é, sabe assim, de uma direita mais burra ainda que a do Bolsonaro, sabe, mais xiita, como o senhor gosta de dizer, né? Ele é um radical de direita, mais que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda é um biruta de aeroporto, como o senhor disse. Né? O Moro, embora indigente intelectual, a ministra Carmen Lúcia também é uma biruta de aeroporto. Mais que o Bolsonaro. A Carmen Lúcia também é uma biruta de aeroporto. Muda de acordo com os ventos. Doutora Luísa, eu acho que a Carmen Lúcia mudou o voto, né? Porque ela percebeu, enquanto, né, fez parte da OAB, preocupada com as prerrogativas dos advogados. Depois que o Deltan Dallagnol falou que ela teria ligado para o chefe da Polícia Federal para que o presidente Lula não fosse solto com habeas corpus do Favretto, eu acho que ela se deu conta do imbróglio em que ela estava envolvida. E talvez por isso ela tenha mudado o voto. Talvez tenha percebido, né, que nós estamos escrevendo a história todos os dias. E eu agradeço muito, como eu já disse na semana passada, estar do lado certo da história com o doutor Fernando, com a doutora Ângela, em alguns momentos com o senhor. Né? Eu que sou contra a corrupção, Sérgio Moro que é contra a corrupção. Nós também nós estamos somos, vocês não. Vocês são a favor da corrupção. Você sempre nos coloca a favor da corrupção. Nós não somos a favor da corrupção. Não vai colocar essa peste isso é um discurso vazio. É um discurso vazio. Não é porque nós somos de esquerda, que nós somos petistas, que nós somos a favor da corrupção. Isso é muito grave. Teremos o devido processo legal. Vocês não são contra a corrupção e o partido. E vocês não são contra a corrupção e o partido de vocês mete a mão no dinheiro público. Mas isso foi dito por quê? Nunca meteu. O PT nunca meteu. O PT nunca meteu a mão no dinheiro público. Ele é virgem. É que nem uma virgenzinha. Isso foi dito por um juiz parcial. Partido não mete a mão em nada. As pessoas talvez sim. Não, é puro que nem um recém-nascido, né? Sem qualquer pecado.
Doutora Luísa, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, assim, ó. Pode fazer. Como pode é que fazer. vai ficar agora aquele habeas corpus, né, que teve a decisão monocrática do Fachin, entendendo que o Moro não era o juiz da causa, né? Ou seja, que o Moro não era o juiz competente, o juiz natural. Sim. Bom, isso aí parece que vai ser apreciado ainda pelo plenário, né? Parece que houve E recurso. não deve. Bom, claro, não deve. Para quê? A suspeição está acima da... Não, mas não Agora é por vocês isso, notaram. Fernando. Não, agora vocês notaram a confusão que esse Supremo desacreditado andou fazendo nessa decisão de ontem? Que o Não sei se vocês sabem, não. Só um pouquinho. do Moro. Não, só um pouquinho. Deixa eu completar esse raciocínio. Vocês notaram a confusão que o Supremo fez ontem nessa votação de 3-2? Essa decisão só atinge o triplex, aquele do elevador exclusivo. Não atinge o sítio de Atibaia. Aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, ó. Eles estão. É tipo aquela história: embaralha as cartas para gerar confusão, para sair todo mundo ileso. Vamos criar confusão no processo. Vamos criar confusão no processo, que no frigir dos ovos, todos os culpados vão ser absolvidos. E por que cabe ir para o plenário e não ficar na turma? Porque deve haver um recurso lá no regimento interno do Supremo, que determinadas matérias têm que ser. Porque não, acho. A Procuradoria... Ele usou, a base dele foi o artigo 192 do Regimento Interno. Bom, me parece que só o Ministério Público... se houver divergência e não tiver sido iniciado o julgamento. Me parece que a Procuradoria... Ele uma decisão. Me parece que o Ele Ministério lançou Público decisão recorreu. monocrática. Cabe à turma agora, então, julgar. Bom, mas me parece que o Ministério Público recorreu da decisão. Ou seja, não me parece que tenha transitado em julgado. Bom, mas eu também não tenho nada... Vai para Brasília... O Lula está absolvido, gente. Tendo lá no Supremo como advogado Gilmar Mendes e Lewandowski, não precisa usar NIM. Não precisa de Zanin nenhum. Pode ser até a Defensoria Pública para defender o Lula que ele é absolvido. O senhor sabia, doutora Luísa, que 85% dos habeas corpus que são concedidos no STF... Pelo Gilmar Mendes. Pelo Gilmar Mendes e pelo Lewandowski. Não, doutora Luísa. É pela Defensoria Pública. Não, pensei. Mas concedidos pelo Lewandowski e pelo Gilmar Mendes. Não, é pela a Defensoria Pública que entra com os HCs. Mas... 85%. Não, mas nenhum deles leva. Aí o senhor acha que só a elite dominante que consegue? Não, aí ela entra com 85%, não leva nenhum. A elite dominante entra só com 10% e ganha. Concedidos, 85% concedidos. E uns 10 mil rejeitados, por aí. Deve ser da elite dominante. Uns 10 mil rejeitados. Não, a elite dominante entra com 10 e consegue 9. Doutora Luísa, para mim, o senhor virou a prova viva. O senhor entrou com 2 HCs para o mesmo paciente que não era da elite dominante, que foi apreciado, foi julgado e o senhor ainda conseguiu reverter. Inclusive, o senhor conseguiu fazer com que ocorresse uma emenda. Foi um aborto da natureza. Foi um aborto da natureza. A obtenção desse aborto. Foi um aborto da natureza. Não. Eu tive um outro... Então, agora vou contar outra história. Eu tive um habeas corpus lá. Eu tive um habeas corpus lá de um réu que tinha sido condenado. Ficou 3 anos para julgar. Quando foram julgar, o réu já tinha terminado de cumprir a pena. Esse estava com o Gilmar Mendes desde dezembro de 2018. O presidente Lula ficou 580 dias preso. Nós ficamos presos, a democracia ficou presa e hoje somos reféns desse genocida, desse louco que está aí no poder, que saiu pelas mãos do Sérgio Moro. Genocida dá processo. Essa eleição toda desse genocida. A Lei de Segurança Nacional pega. O que é um absurdo. Isso já vinha acontecendo quando o Moro era ministro da Justiça. Então, o Gilmar Mendes e o Lewandowski não são bons advogados do PT? Não, eles são ministros do STF. Aquela coisa, utilizar aquele argumento, a condição coercitiva sem ter sido intimado para depor. Aquilo ali, eu examinei também a decisão do Sérgio Moro nesse aspecto. Ele disse o seguinte, que determinou a condição coercitiva porque
era a melhor forma de proteger a integridade física do presidente Lula. Porque se ele marca o dia para comparecer, a petezada invade, o MST cerca o prédio e aí não tem condições. E quase cercaram, tanto é que ele levou para prestar depoimento lá no aeroporto, ele levou para prestar depoimento, e em seguida a petezada estava pronta para invadir. Se não tira o Lula escondido lá por trás do aeroporto, não sei o que teria acontecido. Né? E uma outra coisa é o seguinte... Não é a petezada, é a militância. E outra coisa que eu gostaria de lhe dizer, felizmente, a militância do mesmo se fez presente. Tudo farinha do mesmo saco. Se fosse a militância, o presidente Lula teria sido levado para uma masmorra em Curitiba. Agora, por exemplo, a condição coercitiva não acarreta prejuízo nenhum. E o Lula, na minha opinião, foi burro, dando depoimento lá. Foi burro. Ele deu depoimento lá no aeroporto, que se contradisse, que inclusive algumas coisas contra. Era só chegar lá. Uso o meu direito de ficar em silêncio. Pronto. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. E o boca aberta do Lula, o boca aberta, ainda foi prestou depoimento. Eu, como advogado dele, silêncio absoluto. E o Lula lá é bom, né? Ele é Lula lá, verdade, Lula lá. O senhor acha que ele é homem de ficar em silêncio, de se proteger através do silêncio que a lei permite? Ele também ficava em silêncio. Ele também ficava em silêncio. Ele é uma pessoa conhecida. Ele também ficava em silêncio quando ele também ficava em silêncio quando metia a mão no dinheiro. Olha, peguei um dinheirinho aí para você saber. O senhor vai dormir no sofá hoje. Estão me cerceando o direito do contraditório. Não, doutora Luísa, o senhor está simplesmente tumultuando o feito. É o que o Lula fez. É o que o Lula fez lá no STF. Cavocou coisa daqui, requentou notícias, e aí a Biruta do aeroporto resolveu mudar. E agora vocês viram a confusão que vai dar? É só o triplex. E agora? Como é? Olha, isso aí virou um pandemônio. Virou um pandemônio esse processo do Lula. Pois é, a doutora Luísa... Assim, não o Fachin entendia... Foi o STF que criou isso. O Fachin entendia que esse habeas corpus tinha ficado prejudicado. Por que não concedeu o habeas corpus em 2018? Porque ele concorria, né? Por que não concedeu o habeas corpus em 2018? Não, já tinha passado o período das inscrições. É a minha pergunta, doutora Luísa, porque o presidente Lula não tinha que ter sido preso. Não. Santinho, né? Ele estava preso já em 2000, porque ele foi preso dia 7 de abril. Então, esse da parcialidade do Moro, ele já poderia ter sido libertado muito antes. Esse habeas corpus do dia 4 de agosto de 2018. Então eu digo assim, ó... Por que não deram lá naquela ocasião o habeas corpus? Por que não deram? Porque o Jair Bolsonaro tinha que ser eleito. Então o STF também estava apoiando o Bolsonaro. O Toffoli, por exemplo, doutora Luísa, se encontrou com o general e garantiu que o Lula estaria preso. Onde é que está a comprovação disso? Isso foi dito, né? Está no jornal, está na revista Piauí, e está no livro do general Vilas Boas, não é? Doutora Márcia, eu duvido que o Dias Toffoli, um advogado esperto que chegou ao Supremo com 43 anos de idade, fosse dizer uma coisa dessa e documentar. Eu duvido e eu dou, como diz o Estado. Eu não duvido e eu dou. O Toffoli, quando simplesmente, quando foi para o presidente Lula ser solto em função, né, daquele outro habeas corpus, que nem era do presidente Lula, né, mas que abrangia, então, sobre a prisão em segunda instância, ele sugeriu que a lei fosse alterada. E o Moro, no outro dia, enquanto ministro da Justiça, estava lá no Congresso articulando a mudança da Constituição, mudando cláusula pétrea. Era essa a vantagem do Moro, porque o Moro ele é um déspota, ele é um ditador, sim. O sonho do Moro é implantar uma ditadura jurídica. O Sérgio Moro é déspota, é bandido, e o Lula e a petezada que roubaram são tudo santinho. É um democrata. São tudo santinho. O seu Palocci é santinho, o Palocci é santinho, o José Dirceu é santinho,
Quem mais do PT lá que roubou? Tudo santinho. E o Sérgio Moro é bandido, tem que ser preso. Doutora Luiz, o senhor viu que a ministra Carmen Lúcia, que o senhor elogiava muito em 2016? A Carmen Lúcia não fede nem cheira. A Carmen não fede nem cheira. Agora, né? Agora, muito em 2016. Ela era uma inexpressiva. A Carmen Lúcia era uma inexpressiva procuradora do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, doutora Luiz, eu tenho uma boa memória. Eu lembro do senhor, tecendo assim, rasgados elogios da Carmen Lúcia. E eu lembro do dia do impeachment da presidenta Dilma, o senhor e o doutor Eudócio comentando que seria muito interessante se o Brasil fosse comandado por pessoas, né, com formação jurídica, né, porque seria mais interessante, inclusive, né, para legislar, né, porque um jurista tem muito mais condições, né, de legislar. E hoje o senhor está reclamando que o Brasil está sendo conduzido por advogados. E não está. Se tem 8 ministros advogados, da classe dos advogados, não está sendo comandado? Tem 3 só da magistratura? Doutora Luiz, o problema é que o Brasil está sem comando. Né? Então, essas coisas. Graças a Deus, temos um ministro da Saúde no STF, que é o Lewandowski. Não estaria pessoal, pior. Está chegando o nosso final, nós temos 4 minutos aí para encerrar esse debate. E vocês se exaltam cantando aos 4 ventos a inocência e a pureza do Lula, que na verdade não tem nada disso, e aí vocês se inflamam, e se inflamam que nem o Gilmar Mendes ontem ao proferir o voto. Olha, quem se inflama ao defender a defender os advogados dos seus clientes. A maioria dos advogados se inflama. Agora, a primeira vez que eu vejo um magistrado se inflamar ao proferir voto. É a história do Brasil. É isso aí. É esse país que nós temos aí. Eu vi o Rodrigo Maia chorando quando tirou a aposentadoria do povo. Pessoal, está chegando, infelizmente, está chegando o final do nosso programa. Então, cada um tem aí 1 minuto para a sua consideração final. Então, eu posso começar. Eu quero usar uma frase muito linda que o presidente Lula usou num dos últimos discursos, que os poderosos, os poderosos como o Moro, podem arrancar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais poderão deter a chegada da primavera. Lula livre, Lula em 2022, para o Brasil voltar a ser feliz. Bem, hoje estamos gravando no dia 24 de março de 2021. Hoje atingimos a terrível marca de 300 mil mortos no Brasil. Jair Bolsonaro, tu és um genocida. Quer me prender, me prende. Eu moro em Porto Alegre. Lei da Segurança Nacional. Lei da Segurança Nacional. Tá muito triste mesmo. A pandemia vem com tudo e o povo já tão sofrido, né? E a gente também se cuidando muito, então acho que é isso. Vamos nos cuidar e torcer, como gosta de dizer a doutora Luísa, para que essa vacina venha logo, porque o Bolsonaro é um genocida. Eu tenho a dizer que, como brasileiro, eu acreditava piamente que a corrupção tinha, pelo menos, sofrido um freio muito grande com a Lava Jato e com a condenação dos poderosos. Agora, com as últimas decisões do Supremo, isso foi para mim como se fosse um namoro de verão, aqueles que dura 3 meses e acaba. Então, o nosso sonho de ver os corruptos na cadeia se esvaiu. E, por isso, como brasileiro, porque nenhum brasileiro, a não ser o próprio corrupto, tolera a corrupção. E acho que não se pode querer punir aqueles que estão imbuídos de tentar prestar um favor à nação, botando o corrupto na cadeia. Então, vamos fazer, agora, depois dessa decisão do Supremo,
cadeia livre, Lula livre, todo mundo livre. Vamos todo mundo meter a mão no dinheiro público, que não dá mais nada. Nós não temos corrupto de estimação, ao menos nós três aqui, eu, a doutora Ângela e o doutor Piedade. Não tem? Não tem somos estimação? a favor da corrupção, como o senhor Não disse. Vocês têm. E o senhor não vai conseguir nos infringir essa peça. Vocês têm de superestimação, não de estimação, de superestimação. Hein? Não, nenhum de nós aqui gosta do Moro. Quem tem de superestimação aí é o senhor. Quem é o meu político corrupto de estimação? Não tem ninguém. Moro? Que Moro? Que Moro? Sérgio Moro. Na visão de vocês, não na visão da maioria dos brasileiros. Então, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço que nos aguardem até o próximo programa.